Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. A temperatura diz tudo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar sobre a saúde, da importância de medir a temperatura do corpo para que você saiba como está funcionando o metabolismo, porque um dos principais indicadores de como o metabolismo está funcionando, se está eficiente ou ineficiente, se há problemas na tireoide ou se não há problemas na tireoide, é a temperatura. Vou até o quadro um momentinho, mas antes de ir até o quadro, quero falar sobre termômetros, porque para medir a temperatura é necessário um termômetro. Quando eu escrevi o livro O Poder do Metabolismo, pois eu falava no livro O Poder do Metabolismo, de que o termômetro mais recomendado é o termômetro vidro, o termômetro tradicional. Mas há um problema, esses termômetros vidro desapareceu. Parece que estou ficando velho, porque eles desapareceram. A tecnologia nova, os termômetros de vidro estão gradualmente desaparecendo, porque o tradicional termômetro de vidro para medir a temperatura, primeiro é de vidro e quebra com facilidade, e segundo, dentro tem mercúrio. E o mercúrio é super tóxico, super venenoso. Então, é um dos minerais mais venenosos que existem. Então, eles foram sendo eliminados pouco a pouco e já praticamente não se encontram termômetros de vidro. Agora, o que os substituiu são os termômetros digitais. Os termômetros digitais são uma maravilha porque são super rápidos, mas a maioria não serve para nada. Mas não serve para nada porque são bem exatos. E a temperatura que eles dão pode ser que dê certo, pode ser que dê errado e na maioria das vezes dá errado. Não. Agora, há uma solução. E é que entre os termômetros digitais, o que você definitivamente precisa saber é o que você está procurando. Se você for a uma farmácia, provavelmente encontrará o pior termômetro. Você pode encontrar. Porque farmácia quer ganhar dinheiro e vai te vender um termômetro pelo menor preço que eles conseguirem. Não! Todos esses termômetros são todos fabricados na China. Sinto muito, mas todos são da China. Não, porque só lá, com a mão de obra barata, tão barata como é, eles conseguem fazer tão barato. Não! E eles vendem termômetros por $8. $5, $6? Não! Agora, esses termômetros, vêm uns que você consegue online e há fornecedores. Você consegue bastante online, que são termômetros que chamam temperatura basal. São os que as mulheres usam quando querem saber quando estão ovulando. E precisa ser mais exato. A mulher que está buscando engravidar, ficar fecundada, precisa monitorar e medir a temperatura do seu corpo. Porque isso diz exatamente quando ela está ovulando. Para que então possa ter a atividade sexual que vai levar a ter o bebê. Então, para isso, usam-se uns termômetros que se chamam termômetros. Temperatura. Sal digital. Basal é a temperatura real do corpo quando o corpo está em descanso. Não, e você quer uma temperatura correta para que possa chegar à conclusão certa sobre o que está acontecendo com seu metabolismo, sua tireoide e outras coisas. Vou até o quadro para explicar. Esses termômetros de temperatura basal, que são os bons de alta precisão, né? Eles têm uma qualidade. E é que os termômetros bons, desculpe o desenho, ok. O termômetro basal, bom, de boa qualidade, mede em centésimos, ok. Ou seja, ele diz a temperatura, se você for medir em graus Celsius, por exemplo, a temperatura diria 37,0537. Ou seja, olha, é centésimo. Ou seja, são exatamente 100 partes. 2 pontos digitais. Me siga. Os termômetros baratos medem sozinha, o que eles chamam assim 37,0, que não mostra o resto. Então, um bom termômetro
Se for realmente bom, digital, vai. DIR, em centésimos, termômetros de precisão levam cerca de 1 minuto. Termômetros baratos chineses dão 10 segundos, 1 a 10. Pum! Fazem cálculos imprecisos, não confiáveis. 1 minuto é necessário para medir a temperatura real. Termômetros chineses, 10 segundos, 1 a 10, bum! Cálculo impreciso, não confiável. Então, por que estou falando da temperatura? Porque o corpo humano, certo? Esse desenho, se eu ficar bem? O corpo humano é a prática dos anos. O corpo humano é um sistema complexo e fascinante. Todo o metabolismo do corpo é intricadamente controlado da tireoide. E tireoide produz uma hormona chamada T4, que é a outra enzima que a converte em T3. E isso controla a entrada de oxigênio. Corpo fazendo com que as células dentro da mitocôndria, ao entrar o oxigênio, se aqueçam, produzindo calor. E isso forma as células dentro das mitocôndrias. Ao entrar o oxigênio, elas se aquecem porque é uma combustão e isso produz calor. Esse calor que é a temperatura do corpo, no corpo humano comumente. A temperatura normal para todos os corpos humanos no planeta Terra, não importa onde você viva, se você mora no norte, se você mora no deserto do Saara, não importa. A temperatura normal é 97,8. Desculpe, eu cometi um erro. 98,6. Fahrenheit. Você medir no sistema Fahrenheit, como nos Estados Unidos, ou 37,0 centígrado, então essa é a temperatura normal. Na verdade, quando você vê que no termômetro de vidro há uma marquinha vermelha, esse é o ponto. Essa é a temperatura de todos os corpos humanos. Isso pode variar por algumas décimas, mas não por muito. Por exemplo, a crise do corpo, do metabolismo, da tireoide, começa... Isso eu menciono no livro O Poder do Metabolismo. Quando o corpo chega a medir 97,8 Fahrenheit ou menos, você já está em uma crise. Ou quando chegar a medir 36,5 graus centígrados ou menos, você já está em uma crise. Então, a forma de saber como está funcionando a sua tireoide não é fazer um exame de laboratório. Isso não diz nada. O exame de laboratório, muitas vezes o médico diz: você está tudo bem. Caramba, mas se eu estou tão bem, por que meu cabelo está caindo? Por que não consigo emagrecer? Por que me sinto cansada? Por que estou deprimida? Por que durmo mal? Por que perdi o interesse no meu parceiro sexual? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes o médico acaba aqui, como não sabe o que é, diz: você parece que está deprimida, deixa eu te dar um antidepressivo, agora sim você vai engordar, agora sim você vai engordar quando te derem um antidepressivo. Então, a forma de você saber como está seu corpo e seu metabolismo é medir a temperatura, mas consiga um bom termômetro que te meça essa temperatura. Agora, se você não tem como conseguir um termômetro desses, basal, né? Que são os que são usados para ver a ovulação nas mulheres que querem engravidar. A única outra solução é que, quando você for a uma farmácia, a um lugar comprar um termômetro digital, procure aquele que leva mais tempo. Quanto mais tempo levar, se levar 10 segundos, isso vai ser bem impreciso. Se levar 30, ainda é impreciso. Agora, se você conseguir um que leve 60 segundos, isso vai medir mais exato. Quanto mais tempo demorar para medir a temperatura, mais ele vai se adaptando a ponta do termômetro, o sensor a temperatura real do corpo, e mais exato vai te fazer. O ideal é que você consiga um termômetro basal, não são tão caros, custam menos de $20, menos de $20, menos de $20, mas são exatos. Isso pode ser usado para a ovulação e são exatos. Então, você quer saber como está seu metabolismo, quer saber como está seu corpo, quer poder ver como está sua ovulação, quer saber se a tireoide está funcionando bem ou não. Olhe a temperatura, porque a temperatura diz tudo. E isso te comento porque a verdade sempre triunfa.